outra quinta paralela, certo? Isso aconteceu por quê? Porque há três vozes, tá? Eu não posso trabalhar três vozes com duas vozes, primeiro, como eu fiz antes, né? E depois outras duas vozes. É que com essa voz dá certo, né? Ó. Oitava. Só que com aquela voz gera quinta paralela, né? Porque Sol e Ré, quinta paralela. Tá? Percebeu aí? Então, por exemplo, a três vozes, a primeira coisa que a gente precisa pensar é lá no fim, né? O final agora muda, tem outras possibilidades, tá? A questão da inclusão da minha tríade aqui, certo? Ou então salto na voz grave, tá certo? Salto na voz grave, que pensando no sistema tonal, sempre vai ser da dominante para a tônica, vamos assim chamar, tá certo? Mas ocorre... diferente aqui. Vou manter, certo? Esse compasso. Vou agora finalizar. Vou fazer diferente, vou fazer uma pauta só que facilita talvez para você visualizar, quem sabe, tá certo? Então vamos lá, vou fechar aqui, certo? Vou fechar aí. E vamos fazer aqui, deixa eu ver quantos compassos. Vamos fazer vários compassos, né? Pelo menos 6, tá certo? Fazer 6 compassos aqui. Vou fazer no modo dórico, um contraponto aqui, ou um canto cirrus, tá? Vou fazer aqui no modo dórico. Quero fazer na voz superior, então por isso que eu estou começando já aqui nessa altura, tá? Tá? Então tá aí meu canto cirrus, certo? A gente vai fazer agora o contraponto aqui em cima, tá? Veja que eu ampliei, né? Agora eu tenho um canto cirrus maior aqui, tá certo? Tem um canto cirrus maior, certo? Tá ampliado aqui, ok? Eu podia explicar para vocês aqui como é que foi construído, mas deixa para uma próxima aí, certo? Mas vamos lá, vamos finalizar lá no final logo, ó. Então eu tenho descendente, tá? Eu quero fazer na voz superior, então eu vou fazer ascendente, tá? Posso fazer tanto para uma quinta quanto para uma oitava, desculpa, para uma oitava, tá? Tanto para uma quinta quanto para uma oitava. Neste caso eu vou fazer para oitava porque eu já tenho aqui como ponto culminante do meu canto cirrus esse Fá, certo? Então fica muito perto esse Fá para esse Lá aqui, tá certo? Então eu vou fechar naquele Ré, certo? O meu contraponto. Fechar no Ré o meu contraponto. O último compasso sempre é igual, né? A mesma figura. Neste caso está trabalhando sempre com a semibreve, então vai ser sempre semibreve no último compasso, tá? E vou agora preencher os demais compassos. Tem que ser esse Dó aqui, né? Por que tem que ser esse Dó? Porque está na voz superior e eu tenho que fazer por grau conjunto em movimento contrário com o meu canto cirrus, né? Com o meu canto chão aqui. Então, ó, tá descendo. Então, tem que ser ascendente, tem que ser esse Dó, né? Indo para esse Ré para acabar movimento contrário, tá certo? Então, aqui eu tenho um intervalo de oitava, tá? E aqui eu tenho um intervalo de sexta, tá? Agora eu olho para cá, pensando aqui nesse Dó, eu vou colocar esse Mi aqui, tá? Que é o intervalo de décimo. Certo? Agora olhando para o Fá aqui, vou colocar o Ré, que é o intervalo de sexta. Certo? Estou completando esse tempo forte, né? Consonância imperfeita, tá certo? Consonância perfeita. Olhando para esse Mi aqui, eu posso pôr o Dó também, sexta. Tá? E completei aqui os tempos, tempo forte, certo? Completei os tempos fortes tranquilamente, tá? E aí assim, aqui tem uma coisa interessante. Quando você olha para cá e vamos agora às dicas, né? Vamos agora às dicas. Olha só, eu tenho aqui consonância imperfeita, consonância imperfeita, consonância imperfeita, etc. Se eu quisesse, por exemplo, criar em qualquer um desses compassos retardos, né? Eu já poderia fazer. Por quê? Porque se o retardo é uma dissonância
que resolve por grau conjunto descendente em uma consonância imperfeita, né, eu já tenho a minha consonância imperfeita aqui. Então basta eu pensar que essa nota ela é a resolução, né, o Ré aqui, ó, por exemplo, é a resolução, deixa eu botar esse haste para cima, tá? É a resolução, por exemplo, de uma sétima que viria daqui, ó. Certo? Quer dizer, essa nota estaria ligada lá para trás, né? Certo? Seria a oitava, ó. Certo? Seria a oitava aí, ó. Consonância, tá vendo? Mi. Consonância, tá? Virou dissonância, certo? Resolveu por consonância, por grau conjunto descendente, em consonância imperfeita, retardo. Pronto, facinho, né? Facinho de resolver aqui, tá certo? Obviamente que eu poderia criar outras coisas aqui, mas vou deixar, por exemplo, eu poderia fazer aqui duas semínimas, né? Uma bordadura inferior, poderia fazer várias coisas aqui, mas vou deixar como está. Vou pensar agora aqui dessa sexta para essa oitava aqui, e aí eu posso, obviamente, fazer algo assim, né? Ó. Certo? Então resolvi já aqui, ó, cheguei nessa oitava, beleza. Então já completei 2 compassos tranquilamente. Já é quinta espécie, né? Já é quinta espécie, meti aqui as semínimas, então já transformei esse quinta espécie. Se eu tivesse mantido só com mínimas, isso continuaria o quê? Já que tem um retardo, quarta espécie, tá certo? Mas aí já coloquei a semínima, já virou quinta espécie, tá? E aí eu posso continuar lá, ó, cheguei nessa décima, obviamente, eu não poderia fazer aqui do Ré, fazer a mesma coisa aqui ligado para o Ré, porque aí eu já não teria uma décima, eu teria um intervalo diferente aqui, mas desceria para o Dó, que é a oitava, então já não gera já não geraria aqui um retardo, tá certo? Já não geraria aqui um retardo, porque estaria descendo para Dó, que geraria o oitavo, e oitava é consonância perfeita, e aí o retardo não resolve sobre consonância perfeita, resolve sobre consonância imperfeita, ok? Imperfeita. Então, ó, posso manter esse Mi, obviamente eu vou manter, tá certo? Vou manter, só que eu vou deixar aqui como semínima, e eu quero conectar esse Mi àquele Dó, tá certo? Conectar esse Mi àquele... Olha, se eu já tenho uma décima aqui, eu tenho que chegar naquele Dó, eu vou descer, né? Eu vou descer porque o meu canto de chão tá subindo, então eu vou descer, tá certo? E eu posso descer assim, ó. Vamos ver se funciona, tá? Vamos ver se funciona, ó. Décima, nona em tempo fraco, oitavo e agora sétimo, tá? Viu aí? Certo? Vamos lá. Certo? Décima, desceu, nona, tempo fraco, nota de passagem, né? Nota de passagem, vou fazer assim para você ficar bem tranquilo aí com relação às notas que são dissonantes, tá? Nota de passagem, oitava, ó. Aí agora sétima, né? Sétima aqui, tá? Como bordadura inferior. Bordadura inferior, tá certo? Como bordadura inferior, tá tranquilo, ok? Sétima com bordadura inferior. E aí eu chego nesse Dó aqui. Nesse Dó que eu vou fazer assim mesmo, tá? Nesse Dó aí. Ok? Percebeu aí? Dó, sexta, tá? Aí eu quero chegar nesse Ré, obviamente eu poderia fazer esse Dó, gente, já poderia fazer esse Dó assim, ó, tá? Já poderia fazer esse Dó assim, sem problema, isso aqui tá tranquilo, é isso mesmo. Penúltimo compasso, fechou aqui com o tempo de semibreve, tá? Beleza, posso fazer assim, já matei aqui o penúltimo compasso tranquilamente, mas como eu quero mostrar para vocês outras possibilidades, eu vou deixar em aberto aqui esse ritmo, tá certo? E vou construir algumas outras coisas aqui, tá? Olha, como eu quero, obviamente eu quero, eu quero conectar, ó, esse Dó eu quero conectar naquele Ré, então ele vai ter que estar aqui de novo. Eu vou ter que voltar para esse Dó, de todo jeito eu tenho que voltar para esse Dó, tá certo? Não tem como. Esse Dó ele tem que voltar aí, certo? Mas eu não quero, neste caso eu não quero fazer logo direto ele, eu quero fazer, mudar um pouquinho e tal. Tá certo? Então eu vou mudar isso fazendo da seguinte maneira, olha só. Eu vou mudar fazendo o seguinte, ó. Posso fazer assim, ó.
Colcheia. Certo? E agora eu tenho aqui a quinta, quarta, quinta, sexta e finalmente lá a minha última nota, tá? Então, tempo fraco, né? Colcheia na parte fraca, tá certo? Uma quarta, é uma bordadura inferior, tá certo? Tranquilo. Ornamentando quem? Ornamentando essa quinta aqui, ó. Eita, professor, 2 quintas. Aí é aquela história lá que eu falei para vocês. 2 quintas separadas por uma bordadura inferior, não tem problema nenhum, tá certo? 2 quintas no mesmo compasso, separadas por uma bordadura inferior, movimento oblíquo, não tem problema nenhum essas 2 quintas aqui, não enfraquecem nada, tá certo? Pelo contrário, embeleza a quinta, ao invés de eu manter aqui isso aqui, tá? Eu estou embelezando essa quinta aqui, tá? Porque na verdade isso aqui eu não poderia fazer assim, ó, um ritmo assim, depois assim, né? E depois assim, quer dizer, aqui o Dó, aqui o Si e aqui o Dó, tá certo? Não posso fazer isso. Vou botar aqui em cima para vocês verem, ó. Imagina que aqui em cima tem o clave de Sol também, até tenho, né? Mas vamos lá, ó. Isso aqui eu não poderia fazer isso aqui, tá? Quer dizer, pegar esse Si, Lá, Si que tá aqui, ó, tirar o embelezamento que é esse Lá, certo? Que é a minha quarta aqui, ó, tá? Sonante. E substitui, obviamente, por uma nota aqui, deixar o Si, tá? Dó, Si, Dó, Si, Dó. Por que eu não posso fazer isso aqui? Embora eu tenha sexta, quinta e sexta, né? Porque sexta no Dó, depois quinta no Si, tá? E depois a sexta no Dó, certo? Mas não posso fazer isso, por quê? Porque este ritmo aqui não era utilizado naquela época. Isso descaracteriza a estrutura rítmica, tá? Esse ritmo aí é que não era utilizado, tá? O compasso não poderia fechar com esse ritmo. Aí, ao invés de eu fechar com esse ritmo, que não posso, né? Quer dizer, me levaria a um erro, eu estou fazendo essa mesma ideia, só que com um ornamento, tá? Com um ornamento. Certo? E por isso o ornamento começa a aparecer, porque é justamente para ir ajustando algumas coisas em relação a isso. Pronto, tá aqui o meu contraponto, falta só o primeiro compasso, né? Falta só o primeiro compasso, e o primeiro compasso eu resolvo relativamente rápido aqui, tá? Porque eu posso resolver, por exemplo, com uma simples oitava aqui, certo? E já resolvi meu contraponto, tá? 2 vozes, né? Com cantos firmes aqui, certo? Com mais de 4 compassos, né? Isso aqui eu quis fazer porque tem mais de 4 compassos, tá? Você pode dizer assim, em relação àquilo que o professor estava mostrando nesse tanto, que é 3 vozes, isso aqui tá fácil, fazer isso aqui é fácil, né? Claro, se você aprendeu com 4 compassos, né? Com 6 vai ser a mesma coisa. Com 10 vai ser a mesma coisa. Você não tem, assim, não é difícil porque você está, na verdade, você está sempre conectando 2 compassos. É sempre isso. Você já colocou o tempo forte aqui, o tempo forte aqui, o tempo forte ali e tal. Então agora é só conectar compasso para compasso. Depois esse para aquele outro, depois esse para aquele outro, depois esse para aquele outro. Então é sempre um compasso para o outro, um compasso para o outro. Então isso acaba se tornando fácil. Independente da quantidade de compassos que você tiver, isso acaba se tornando fácil. Porque você tá, na verdade, você não está conectando 12 compassos. Você está conectando 2 compassos, um atrás do outro apenas. Tá? Então eu conecto o segundo ao terceiro, o terceiro ao quarto, a quarta ao quinto e assim por diante. Tá? Então isso é que vai facilitar aqui no meu processo, tá certo? No meu processo aqui de construção do meu cantos firmes, a quinta espécie, né? Cantos firmes livre, tá certo? Isso vai facilitar, tá? Eu poderia fazer agora com vocês, por exemplo, um outro com 10 compassos. Ficaria a mesma coisa, né? Eu escolho os intervalos, consonâncias imperfeitas no primeiro, de preferência, né? Só não quando realmente não der, né? Então escolho primeiro consonância imperfeita, depois eu faço conectar, né? Como é consonância imperfeita, às vezes vai acontecer isso aqui que eu mostrei aqui nesse compasso, né? Essa sexta não estava aqui no tempo fraco, ele estava aqui no tempo forte. O que eu fiz? Eu empurrei lá para o tempo fraco para poder fazer o retalho aqui, segundo retalho, né? Certo?
para fazer o retardo aqui. Eu venho dele, né, como se eu continuasse aqui, invadisse esse compasso e aí resolvesse na nota que deveria estar vindo aqui no primeiro tempo, mas vem depois, tá? Mas a princípio é a mesma coisa que estava antes, é a sexta aqui que vale, tá certo? A sétima aí é só um retardo, tá bom? Em relação à ligadura, aquela questão que eu falei para vocês, nota do mesmo valor, eu não poderia ter aqui uma semínima, tá? Então notas do mesmo valor rítmico. Tá? Ou de valor maior para valor menor. Neste caso é o mesmo valor, mas poderia ter uma semínima aqui também, tá certo? Tem uma semínima aí também. Agora, só tem uma coisa aqui que vai fazer eu modificar essa minha melodia aí, tá? Só tem uma coisa aqui que vai me fazer modificar essa melodia, tá? Você já deve ter percebido. Olha aí mais uma vez e percebe o que é que eu tenho que mudar aí, que aí eu vou mostrar para vocês como é que você conserta um erro, tá? Então, olha aí, o que eu tenho que mudar aí nessa minha melodia? Quem vai acertar? Vamos ver quem que vai acertar aí. O que eu tenho que mudar aqui? O que está faltando, né? Tem uma coisa faltando aí. Você conseguiu perceber? Conseguiu perceber? Olha, vamos por parte. Ó, sétima nota de passagem, tempo fraco, tá bem, tá certo? Começou em oitava, tá bem, mesmo depois da pausa, porque é possível você começar por consonância perfeita ou imperfeita, tá bem, tá certo? Ok, sétima. Sétima como retardo, tá bem, tá certo? Nona, nota de passagem, tá bem. Bordadura inferior eu posso utilizar tanto com mínima quanto com semínima, tá bem também. Bordadura inferior também tá bem. Aproximação aqui por grau conjunto, por movimento contrário, tá bem também. Então, deu para ver qual é o problema? Acho que vocês já encontraram, eu vou dizer agora, tá certo? O problema é que a minha melodia, olha aí a minha melodia, tá faltando uma coisa nela, que é o ponto culminante, né? Por quê? Porque a nota mais aguda aqui, ó, da minha melodia é o Mi, certo? Mas eu tenho outro Mi aqui. Deu para perceber? Então eu tenho um Mi aqui, eu tenho um Mi aqui, certo? Embora tudo esteja corretinho, certo? Tudo que eu mostrei esteja corretinho, eu apago assim porque não precisa colocar aí, né? Então, tudo que eu coloquei aqui tá bonitinho, tá direitinho, mas faltou o ponto culminante. Aí como é que eu vou consertar isso, professor? Como eu falei, para a gente agora, que está trabalhando já direto na quinta espécie, para a gente que está trabalhando já no meu contraponto livre, né? Fica mais fácil porque eu tenho mais opções de coisa para realizar, tá certo? E qual é a opção que eu vou utilizar? Eu, particularmente, vou utilizar. Eu vou fazer assim, ó. Vou tirar esse Ré aqui, vou continuar com ele aqui, ó. Vou continuar com ele aqui, tá certo? E vou criar o meu ponto culminante aqui, ó. Certo? É a sexta, normal, tá? Indo para uma oitava aqui, tá? E agora eu tenho um ponto culminante, tá certo? Tenho um ponto culminante naquele Fá, tá? Naquele Fá eu tenho o meu ponto culminante, tá? Até interessante porque, claro, eu tenho aqui um movimento ascendente e tal, depois eu tenho uma preparação com um pequeno salto, né? E depois eu tenho vários graus conjuntos descendo aqui, ó. E depois descendo novamente e aí subindo pro Ré. Quer dizer, é um movimento interessante. Não tem muitos saltos, tá? Não tem muitos saltos, mas deu para resolver tranquilamente, tá certo? Deu para resolver. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, ok, beleza, já entendi que quando tem uma sexta, né, como tinha aqui no primeiro tempo, né, e eu posso pegar do outro e fazer então consonância e depois dissonância em forma de retardo, né, resolvendo por grau conjunto descendente em uma consonância imperfeita, nesse caso a sexta, tá? Então eu vou mudar o ritmo e tal, vou fazer isso e tal. Mas olha, se eu escolho sempre consonâncias imperfeitas no primeiro compasso, né, no primeiro tempo do compasso, sempre consonância imperfeita, quando é que eu vou poder fazer a cambiata, já que a cambiata começa em oitava? Percebeu aí? É uma pergunta válida, né? É uma pergunta válida. Como é que eu vou poder fazer a cambiata? Vamos exemplificar aqui, por exemplo, no primeiro compasso. Se eu poderia meter uma cambiata aqui, por exemplo, olha. Eu vou começar uma pausa, tá bom? Deveria começar no primeiro tempo com oitava. Vou começar com uma pausa, tá? E vou colocar aqui, ó. Oitava, certo? Oitava. Aí eu vou botar, ó, duas cocheias aqui, ó. Duas cocheias.
duas cocheias, é uma sétima, pulando para uma quinta, e depois fazendo uma sexta, e depois outra sexta. O que é que eu tenho aqui? Cambiata, tá? E uma cambiatinha bem pequenininha, por causa das cocheias, né? Em 3 tempos. Mas é uma maneira de fazer a cambiata, é uma forma de fazer a cambiata, tá certo? É uma forma de fazer a cambiata isso aqui, tá bom? Então eu tenho a estrutura da cambiata aqui tranquilamente, certo? Poderia começar no primeiro tempo, fazer também do mesmo jeito aqui, com aquele modelo normal, né? Que seria, se eu começasse mesmo, eu vou escrever aqui em cima como se fosse alternativa, tá bom? Ó, poderia começar e fazer assim, ó. Tá? Seria cambiar, quer dizer, não teria essas duas cocheias, começar no primeiro tempo, não tem a pausa, né? Começa no primeiro tempo, isso aqui é a cambiata, tá certo? Poderia começar aqui já com cambiata, não tem problema nenhum. Desde que o primeiro intervalo, aqui neste caso, é consonância perfeita. Eu não posso tirar essa nota e já começar com dissonância, tá? Mas eu posso meter aqui a consonância, tá? Que é a oitava, né? Que é a oitava no primeiro tempo e tal. É a oitava, né? Eu teria que começar com a oitava no primeiro tempo, oitava ou quinta e tal, mas nesse caso estou começando com a oitava por causa da cambiata. Fiz a cambiata, ó, desci e tal. Outra coisa também é que existe a tal da... Lembra? Da pseudo-cambiata, a cambiata falsa, né? E aí a cambiata falsa começa com o quê? Com uma sexta, né? Então se eu começasse, por exemplo, nessa sexta aqui, eu poderia fazer aqui a falsa cambiata, né? Poderia fazer a falsa cambiata aqui. Mas como eu tinha que chegar aqui nesse ré, aí por isso eu não fiz, tá? Mas eu poderia ter feito aqui a falsa cambiata. Tá? Assim como poderia ter feito a falsa cambiata aqui também, tá? Mas como eu queria chegar naquele retado lá que eu criei de propósito, né? Aí eu não quis fazer a falsa cambiata porque poderia atrapalhar lá a minha chegada no meu retardo, tá? Mas eu posso colocar tanto a cambiata quanto a falsa cambiata. E posso também fazer a cambiata ascendente, né? Aqui no caso a cambiata descendente, nem posso fazer a cambiata ascendente. Então, claro que vai depender dos meus intervalos e aí eu posso criar à vontade, tá bom? Esse é um exemplo de 6 compassos, tá? De contraponto a 2 vozes com cantos firmes, tá certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido nessa aula que deve estar dividida, sei lá, em várias partes aí, tá certo? Chegando agora no contraponto livre, no contraponto à quinta espécie, tá? Principalmente a 2 vozes, certo? Eu tenho agora várias ferramentas possíveis de trabalho para ir resolvendo os problemas relativos a uma escolha que pode gerar algum problema, né? Tipo, por exemplo, aqui não tinha ponto combinante, mas foi fácil resolver. Se eu tivesse fazendo no contraponto restrito na terceira espécie ou na segunda espécie, tá? Isso já me traria mais dificuldade, traria mais problemas. Tá? Mas, assim, claro que é importante que você entenda assim, eu já estou na quinta espécie, tá? Algumas coisas estão facilitadas de certa maneira, tá? Mas eu também acho interessante que você depois volte e tente praticar aos poucos as espécies. A primeira espécie a gente já viu que é simples, é só colocar no primeiro tempo aí direitinho, desde que tenha um ponto culminante, desde que não tenha repetição de notas, né? Desde que eu tenha consonâncias imperfeitas, raramente consonâncias perfeitas. Se for consonância perfeita, sempre por movimento contrário e tal. Então, se eu colocar os primeiros tempos, eu já posso construir um contraponto em primeira espécie, né? E depois o contraponto em segunda espécie. Aí você tem os tempos fracos, aquela história, tá certo? Então é interessante, por exemplo, você fazer um exercício, você faz o contraponto à primeira espécie, depois você pega esse contraponto em primeira espécie, transforma em contraponto em segunda espécie. Depois você pega o contraponto em segunda espécie, transforma em contraponto a 3 espécies, na terceira espécie, tá? 1 contra 4. Depois você pega esse de segunda novamente e transforma em quarta espécie. E assim por diante. Isso é um exercício bom para você ir dominando a construção melódica, tá certo? Desse período, tá? Mas, então entenda, aqui eu já estou construindo melodias mais complexas, melodias com mais movimento, melodias com mais coisas aqui internas, né? Já falei que existe a possibilidade da escapada, com cocheia,
né, da antecipação com cocheia desde que esteja no último compasso, tá? E assim por diante. Então existem várias possibilidades aqui. A cambiata ganha outras formas, não precisa estar só com semínimas, tá? Como é na terceira espécie, tá certo? Mas pode ter cocheia, pode ter notas mais longas, com mínima pontuada, enfim, tá certo? Então eu tenho várias possibilidades aqui a partir daqui da quinta espécie. Do contraponto florido, do contraponto livre, né? Sem obviamente deixar de verificar todas aquelas regras, né? Dos paralelismos, etc, etc. Tá bom? Então volta lá o material, começa a praticar, tá certo? Começa a praticar, pega os dois cantos firmes, né? Que eu trabalhei essas duas, esse tempo todo dessa aula, né, que tá imensa. Pega os cantos firmes, tá certo? Pega os cantos firmes, como esse aqui, por exemplo, que eu fiz voz superior, faz outro na voz inferior, tá certo? Pega o que eu fiz e tenta construir outro, tá? E se você começar a construir e perceber que tá legal e tal, e se você entender um pouco sobre aquela explicação das três vozes, que depois eu vou voltar novamente a explicar e tal, tenta fazer as três vozes, tá? Vai ousando, né? Vai experimentando, que aí você começa a perceber que você começa a dominar as coisas, né? Eu estou fazendo a primeira espécie, eu estou fazendo com duas vozes, eu estou fazendo com 4 compassos, depois, eu estou conseguindo agora com 6 compassos, então eu vou tentar fazer agora de outro jeito, vou tentar fazer com 3 vozes, e assim por diante. Tá certo? Espero que essa aula vá te ajudando, tá? Pratica, 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 porque contraponto não se aprende sem praticar. Você pode lembrar de todas as regras que aqui está, mas você só vai conseguir realmente dizer que sabe construir alguma coisa quando você começar a construir, tá certo? Então, contraponto não se aprende só assistindo vídeo, por exemplo, né? Só assistindo vídeo. Vai lá, vai praticar, tá certo? Pratica. Ter aí 20 minutos, meia hora, em algum momento, tá certo? E vai praticando, vai fazendo alguma coisa, vai tocando pra você escutar, coloca num software, tá certo? Pra você escutar, tá certo? Porque é importante que também você veja que aquilo que você está fazendo soa interessante, soa legal, isso te motiva, né? Porque você está escrevendo a sua música, né? E aí você olha e diz, puxa, caraca, isso aqui é interessante, soa bem, né? Então faz isso. Tá certo? E eu espero ter ajudado na próxima que a gente voltar. A gente vai fazer uma coisa maior aqui, talvez já volte com mais especificidade em relação a um contraponto 3 ou mais vozes, tá certo? E aí falta agora você praticar, tá bom? Falta você praticar. Então, é isso. Pratica, tá certo? Se você gostou desse vídeo aí, mostra para seus colegas, mostra para todo mundo, tá certo? Se você acha que esse canal é interessante também, se inscreve aí, tá bom? Dá um like, tá bom? E até o próximo vídeo que a gente possa tentar produzir mais música, tá bom?